Muito bem. Terapia da preguiça. O último subitem. Às vezes o paciente pode receber alguma inspiração superior e interrogar-se: por que estou sofrendo desnecessariamente? Até quando suportarei essa situação deplorável? Isto constitui um despertar terapêutico para a mudança de conduta, sempre a depender do próprio paciente. Começam a surgir-lhe a vergonha pelo estado em que se encontra, o constrangimento pela inutilidade existencial, dando início ao labor de renovação íntima e ao desejo de reconquistar a saúde, assim como o bem-estar, sem mecanismos escapistas ou perturbadores. Surgem, então, os pródromos do equilíbrio emocional, o natural desejo pela recuperação, passando a ver a preguiça como algo enfadonho e monótono, irritante e sem sentido, causador de aflições desnecessárias, porquanto nada de útil dela pode ser retirado. A pessoa começa a despertar. Isso é maravilhoso. Mas será que isso acontece? Nossa, como que não? Como que não? O indivíduo começa a receber as influenciações espirituais e vai desabrochando. Esse processo inicial de vê-la conforme é, proporciona estímulos para a mudança de comportamento, a aceitação de novos exercícios de despertamento, liberando grande quantidade de energia armazenada que se encontrava impedida de funcionar em razão dos mecanismos de fuga da realidade. Aí já começa a surgir o desenvolvimento e o desabrochar dos hormônios da felicidade, serotonina, noradrenalina e assim outros, né? O próximo passo é a destruição da identidade de preguiçoso, de doente ou inútil, experimentando a alegria que decorre do ato de servir, dos instrumentos ativos para a produção de tudo quanto signifique realização pessoal. Em seguida, caem os antolhos, os impedimentos que dificultam a visão global da vida. O ego cede lugar à necessidade de convivência e de compreensão fraternal, abrindo espaços emocionais e mentais para mais audaciosas realizações. Isso é muito importante. Isso vai acontecer naturalmente, sem o uso de produto químico. Certamente não se trata de uma simples resolução com efeitos imediatos, miraculosos, que não existem, porque após largo período de ociosidade, todo o organismo emocional e físico encontra-se com limites impostos pela lassidão. Então, veja bem, é uma luta grande que o indivíduo deverá ter. É necessário para que isso ocorra, leituras edificantes que passem a influenciar os painéis mentais e as velhas histórias de autocompaixão a que se estava acostumado. O indivíduo tem que fazer uma transmutação, sair do que ele era para uma nova fase iluminada, né? Fazendo parte do cardápio existencial, se dando lugar aos estímulos da boa convivência social e afetiva, motivando aos avanços constantes. Nesse sentido,
a oração é fundamental. Eu digo isso porque a oração leva a pessoa a um estado de plenitude. Ele sai do seu mundo egoístico e avança para a parte sublime, que é a parte espiritual. A bioenergia. A bioenergia é o passe. Oferece recursos inestimáveis, ao lado de uma psicoterapia baseada em labores bem direcionados, a fim de que o paciente volte ao mundo real com nova disposição, encontrando estímulos para prosseguir no próprio trabalho realizado. Qual seria, Francisco, uma sugestão de uma laborterapia? Nós vamos falar das experiências que nós já vivemos, porque isto, para mim, é novo no sentido cultural, né? Na parte literária da doutrina que a Joana está nos oferecendo. Mas nós vivemos na prática. No trabalho que nós tínhamos na cidade de Fernandópolis, nós lidávamos com isso diariamente. As pessoas vinham de fora fazer a terapia. Nós ficamos lá com uma irmã. Hoje ela já é aposentada, ela se tornou uma funcionária pública. Naquela época ela estava encostada, estava com licença médica de um órgão estatal. Ficou conosco num período de meses, 3 meses. Após esses 3 meses, com laborterapia pesada e passes e doutrinação, ela se libertou. Voltou para sua cidade, que o irmão morava perto de Fernandópolis. O irmão morava na cidade de Estrela do Oeste, que é ali pertinho. Ele trazia todo dia e à tarde vinha buscar. Ficava conosco, almoçava e tinha toda a laborterapia conosco por 3 meses. Aí se libertou pela força de vontade pessoal. Pela força de vontade pessoal. Então, nós precisamos entender que vai depender da pessoa. Se a pessoa não se esforça, não permite que a vontade se expresse, a pessoa acaba sucumbindo. Há casos de desencarne, e a pessoa entra num processo tão profundo que não encontra apoio familiar, a família põe obstáculos, não acredita na espiritualidade, não acredita no processo obsessivo e dificulta. Isso é muito normal, muito a miúde ocorre, né? A atividade bem dirigida, segundo Joana de Ângeles, constitui lubrificante eficaz nos mecanismos orgânicos e nos implementos mentais, estimulando as emoções agradáveis, de modo que se consiga a saúde integral. É uma metodologia que Joana nos sugere. Ela nos sugere essa metodologia, entende? Destruição da identidade de preguiçoso. Como que ele vai conseguir destruir a identidade que ele construiu? Nós temos que entender que ele construiu num momento que ele estava adoecido. Ele saiu do quadro doentio e abriu possibilidades
para a libertação, a sua própria libertação, né? Ele liberou grande quantidade de energia que estava armazenada e esquecida, que se encontrava impedida de funcionar, em razão dos mecanismos de fuga da realidade, né? Irmãos, nós estamos precisando acreditar na mensagem cada vez mais de Jesus Cristo, que há 2025 anos nos trouxe o seu Evangelho. Esse Evangelho é um Evangelho libertador. Francisco, mas você fala como que nós devemos fazer uso diário? Uso diário, metódico, meticuloso. Como que poderia fazer isso, Francisco? É simples. Em primeiro lugar, adquira o Evangelho segundo. Eu tenho aqui Evangelho, vários tipos. Tem esse aqui é da... Olha aqui. Judaica. Esse. Esse é a Sagrada, Bíblia Sagrada, a Sociedade Bíblica do Brasil. E esse aqui? Precisa estar perto de nós. Procurar para que a gente faça uso. Fiquem com Deus. Até mais ver quando nós estaremos partindo para um outro capítulo. Deus abençoe vocês.